Começa agora o programa Gente do Rio. Falaremos hoje de atração de empresas e investimentos para a nossa cidade do Rio de Janeiro. E também do Web Summit, o maior evento de tecnologia do mundo que acontece ano que vem em terras cariocas. Obrigada por estar com a gente todo domingo de manhã. Tem reapresentação depois do programa do Canal Livre. Se você está assistindo através do nosso canal do YouTube, não se esqueça de curtir e também deixar o seu comentário por aqui. O Rio é a capital cultural e, vamos dizer, a cidade mais bonita do país. Com tantos talentos, por que não se tornar a capital da tecnologia? E também, quem sabe, o Vale do Silício brasileiro. Hoje nós vamos conversar com uma pessoa que sempre teve esse sonho, muito antes de entrar para a vida pública. Rodrigo Stallone hoje é presidente da Invest Rio, a empresa pública da Prefeitura do Rio de Janeiro, encarregada de atrair empresas e investimentos para a cidade. E para falar do maior evento de tecnologia do mundo, a gente convidou Arthur Pereira, vice-presidente do Web Summit. Seja muito bem-vindo, Arthur. Muito bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Nath, por receber a gente aqui. Olha, eu já vou começar com o Arthur, porque eu acho que a primeira coisa é te apresentar, afinal, português, então a gente vai ter aí uma diferença de vocabulário na hora que a gente for falar de muita coisa. Mas eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo hoje o que é o tal do Web Summit. Porque tem uma palavra muito bonita, mas nem todo mundo entende o que é e o impacto que tem esse maior evento de tecnologia do mundo. Excelente pergunta. A Web Summit é um evento tecnológico que junta pessoas de todo o mundo para partilhar ideias. Este é o nosso principal objetivo anualmente quando realizamos os nossos eventos. Juntamos startups com empresas tecnológicas muito grandes, com os investidores nessas startups, com oradores internacionais que vêm partilhar o que são as suas ideias para o futuro, juntamente com o público em geral, que gosta de tecnologia, que quer ouvir o que vão ser as tendências dos próximos 10 anos, todos num mesmo espaço, para partilharem estas ideias, para todos falarem uns com os outros e para daí sair oportunidades de negócio, oportunidades de investimento, oportunidades de crescimento empresarial e para, no fundo, melhorar as economias e para melhorar o crescimento dos países. Ou seja, quando a gente fala de Web Summit, a gente fala de um grande evento de tecnologia que vai desde a construção, né, de novas empresas ou de conexões entre empresários já do setor, mas também de quem está indo atrás de uma palestra para tentar ter um pouco mais de conhecimento da área e quem sabe ser um próximo empresário. É basicamente isso, né? Exatamente. Eu acho que o evento tem esse lado de inspirar. Para nós é importante. Temos muitos jovens a participar no evento. Queremos que saiam de lá inspirados pelos projetos fantásticos que as startups todas têm lá, e são muitas, pelas novas tecnologias que aquelas grandes empresas estão a apresentar, pelas palestras dos oradores. Queremos que todos saiam inspirados. É uma das coisas bonitas deste evento, é a energia que se sente a partir do momento em que se entra dentro do evento. Acho que é uma coisa que quem já participou sente e quando sai, realmente sai com vontade de fazer algo diferente, vontade, por exemplo, lançar uma empresa ou vontade de, na empresa onde está, lançar novos projetos, novos desafios para avançar. Eu acho que é algo de único que nós conseguimos fazer e é isso que vamos fazer também aqui na linda cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que foi essa vontade que fez com que o Rodrigo, muito antes de assumir o Invest Rio, querer trazer o Web Summit para o Rio de Janeiro, porque eu acho que foi isso, né? Você foi participar e acabou percebendo que o impacto desse produto era muito maior do que apenas uma feira de tecnologia, né? Não, é fantástico, Nath. O evento é grandioso lá em Portugal e a gente viu como que ele transformou Lisboa e também Portugal como um todo, trazendo empresas e atraindo empreendedores e muito investimento. Eu lembro que na época foi um tweet do CEO do Web Summit que chamou a atenção, onde havia uma disputa entre cidades, né? Rio de Janeiro, Porto Alegre, Brasília, disputando para trazer o evento. E, na época, eu então trabalhava para o ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, Chicão Bulhões. Falei, Chicão, a gente tem que trazer esse evento para cá. Nessa época, ele estava conversando com o Eduardo para assumir, né, a pasta de Desenvolvimento Econômico do Rio. E aí eles se conectaram e o prefeito logo mandou uma mensagem para o Arthur e logo mandou uma mensagem para o Ped, que é o CEO, falou, olha, vai ser no Rio, a gente vai trazer esse evento para cá. A briga foi grande? Não diria grande, não diria que foi uma briga, mas
Foi muito interessante, foi um processo muito interessante. Conheci pessoas fantásticas no Brasil, em todas as cidades por onde andei. Foi uma decisão bem difícil, como todas as decisões, mas achamos que fizemos a escolha certa. Não diria que foi uma briga, Natasha. Rodrigo tentou fazer uma experiência muito boa com você, né? Te levou em passeios, tentou mostrar a cidade por outros ângulos. O que o Rodrigo fez foi mostrar um lado do Rio de Janeiro que provavelmente é único, porque é a cidade do Rio de Janeiro. Quer dizer, voar de helicóptero, ver o Bondinho, o Cristo Rei, a paisagem magnífica das praias, tudo o que... Quer dizer, é uma daquelas experiências que eu, por mim, repetia todos os dias. Todos os dias. Acho que todo carioca. Mas o que o Rodrigo fez foi mostrar à Web Summit experiências únicas para dar aos seus participantes, Natasha. E é isto que nós pedimos sempre a todas as cidades que nós vamos, que nos mostrem o que de melhor uma cidade tem para oferecer em termos de experiências culturais, de tradição, de história. E assim é muito mais fácil de vender o evento, né? Sim, sem dúvida nenhuma. O que eu acho muito interessante, que a gente conversou bastante na época em que o Arthur estava aqui, a gente recebeu também o Perry, que é CEO, é que o evento não é só um evento de 4 dias. Não é do dia 1º ao dia 4 de maio de 2023 que vai acontecer. A gente usa a cidade inteira para receber o Web Summit. Então, vão acontecer eventos paralelos também no Museu da Manhã, no Bondinho, no Parque Lage, no Parque Madureira. Então, a cidade vai respirar o Web Summit do dia 1 ao dia 4, mas também do dia 20 ao dia 10 do mês de maio. Então, a gente realmente faz a cidade respirar a tecnologia, faz as conexões acontecerem, um evento de muito network, e só uma cidade como o Rio de Janeiro para poder receber isso. E usar esses diferentes espaços é muito importante para mostrar que tecnologia não depende, por exemplo, do social, né? Não é uma questão financeira apenas. Existem milhões de fintechs, de startups que começaram na garagem de casa ou por conta de uma mini ideia. Então é importante, por exemplo, levar para lugares como o Parque Madureira e mostrar que a tecnologia por lá também precisa existir, né? Claro, quem sabe melhor solucionar o problema do seu bairro, da sua vida, que não o morador daquela região, né? A gente estava falando muito do impacto que o Web Summit quer trazer para o Rio de Janeiro, mas aí agora eu vou para uma pergunta um pouco mais calejada, digamos assim, para o Rodrigo. Acho que o Rio de Janeiro tem muito essa coisa, né, de trazer mega eventos, de fazer mega modificações, mas o carioca também está um pouco calejado dessa situação, né, de que às vezes os grandes eventos vêm, mas os grandes investimentos não prosperam tanto quanto aquele tempo do evento. O Web Summit vai ficar por 6 anos, essa é a ideia. A ideia é que esses eventos realmente tenham um impacto na formação de novas empresas e automaticamente, talvez, de novos jovens para a tecnologia? Também, assim, eu acho que a gente tem que olhar para o evento do Web Summit como um evento de negócios, de business, né? E olhar a tecnologia, porque no final do dia ele está conectando o investidor com a tecnologia. Então, você efetivamente está trazendo um volume de investimento para a tua região, para a tua cidade, para o teu país. A parte de formação também é muito importante. A gente sabe que hoje, no mundo, não é só no Brasil, existe um déficit muito grande de pessoas que precisam se inserir no mercado tecnológico. Quando a gente fala de emprego hoje em dia no Brasil, a maior parte está no mercado tecnológico, de disponibilidade, quando a gente fala, né? Porque tem a vaga, mas não tem quem preencha essa vaga. Exatamente. Então, eu acho que um dos grandes caminhos para a gente ter um impacto econômico e social é através da educação. A gente vem conversando bastante com o Web Summit também, de fazer com que o Web Summit dure o ano inteiro, e parte de um dos pés, né, desse ano de participação do Web Summit aqui é a parte de educação, que vai ser muito forte também. Isso acabou influenciando, por exemplo, em Lisboa, a criação de muitas startups, porque o Web Summit acabou fazendo com que as pessoas tivessem mais interesse por isso, né? É o educacional voltado automaticamente para a economia, porque aí você cria, na verdade, novas empresas e novas soluções de mercado. Eu diria que quando a Web Summit chegou a Lisboa, Natasha, o ecossistema já existia. Já havia startups, já havia incubadoras, já havia aceleradoras. O que a Web Summit fez foi trazer uma enorme visibilidade sobre esse ecossistema. Quando se traz os maiores investidores internacionais do setor de startups, as maiores empresas do mundo a atuar na área da tecnologia, se trazem todos ao país, e essas pessoas têm a oportunidade de ver o que se está a passar, quer em Lisboa, quer em Portugal, até porque em Lisboa concentram-se depois, todas as diferentes cidades do país concentram-se para o evento, criou-se aqui
uma energia muito positiva de dinamização deste setor. As startups começaram a receber muito maior investimento porque tiveram a oportunidade de se mostrar ao mundo, esse é um dos aspectos. Os próprios governantes portugueses começaram a focar um pouco mais as suas atenções neste setor tecnológico português e começaram a criar alguma legislação de forma a favorecer as startups, que são empresas pequenas, são empresas que precisam de apoio e, portanto, criaram-se... De fomento. Criaram-se medidas específicas para garantir que as startups, ao serem criadas, aguentavam-se vivas durante algum tempo, de forma a poderem ter oportunidades de fazer negócio e de vingar no mercado. As empresas internacionais que vieram a Portugal aperceberam-se de algo que não sabiam ainda, que era: há aqui um grau de inovação em Portugal muito elevado, estão aqui startups fantásticas a desenvolver projetos fantásticos e muitas delas decidiram vir para Portugal, abrir operações. O talento que existe em Portugal nesta área da tecnologia é fantástico. Muitas destas empresas começaram a recrutar parte deste talento português e, portanto, criou-se aqui, eu diria, a tempestade perfeita. Criou-se uma tempestade perfeita. E o que hoje vemos é um setor em forte crescimento em Portugal, já representa cerca de 1,5% do PIB nacional, que é fantástico, com níveis de investimento em startups portuguesas de enorme montante. Todos os anos este montante tem vindo a crescer e quando comparamos com há 5 anos atrás esta realidade, percebemos que não há coincidências. E, portanto, gerou-se realmente ali, do meu ponto de vista, a tempestade perfeita, que de uma maneira forte foi acelerada pela vinda da Web Summit para Portugal. Estamos em crer que a vinda da Web Summit também para o Rio de Janeiro e para o Brasil vai ajudar a acelerar ainda mais este ecossistema que aqui está, vai ajudar a criar inúmeras oportunidades de investimento e de negócio, trazer empresas internacionais para o país, para a cidade. E acho que isto vai acelerar todo um processo aqui de aprendizagem por parte destes jovens que estão na área da tecnologia. Nós vemos uma forte tendência em Portugal para o setor da tecnologia. Universidades criaram cursos dedicados a isto e, portanto, ainda hoje falava com o prefeito e acho que é exatamente isto que provavelmente irá acontecer aqui também. Há muita coisa a acontecer aqui no Rio de Janeiro, muita coisa mesmo. Tenho-me apercebido de projetos fantásticos, não só a nível das startups, como também a nível de projetos educativos, coder schools aqui a acontecerem. Portanto, deem tempo ao tempo. Deem tempo ao tempo. Vou instigar um pouco o Rodrigo nesse sentido, porque quando a gente fala de Invest Rio, a gente pensa numa grande empresa que vai trazer investimento, que vai dar financiamento. Essa não é a ideia do Invest Rio, mas é uma ideia de investir no Rio de Janeiro, basicamente, né? Tem essa brincadeira com essa palavra e a vinda do Web Summit é um desses exemplos. Eu queria que você explicasse um pouco para a população e para quem está nos assistindo em casa, qual é a diferença entre ter investimento realmente e trazer esse investimento para cá, claro, e qual é o papel da Invest Rio? Claro. Nath, a Invest Rio é uma agência de promoção da cidade do Rio de Janeiro que busca trazer investimentos para a cidade. Então, a empresa não faz o investimento em si. Eu brinco que a gente é um grande conector de empresas, eventos, pessoas para a cidade do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Então, um dos nossos grandes objetivos é vender a cidade do Rio de Janeiro como uma cidade pronta para receber grandes investimentos. Então, quando a gente consegue atrair um evento como o Web Summit, isso diz muito sobre a cidade. A cidade está pronta para receber o maior evento de tecnologia. Quando a gente faz projetos como mudar a região do Porto para trazer também essa parte de tecnologia e inovação para aquela região, a gente quer que as empresas efetivamente invistam naquela região e criem esse ecossistema que vai gerar emprego, impacto econômico e tudo aquilo que a cidade precisa para... Basicamente, o que a gente está falando da questão da educação, que você falou que, na verdade, existe aí um paralelo para que não dure apenas aqueles 30 dias, né, de eventos paralelos, etc., mas dure muito mais com um fomento, talvez, tecnológico dentro dessa área de educação, né? Sim, também. Tem essa parte da educação que vai ser muito forte durante o evento, para o evento, mas, obviamente, para a cidade também.
Mas dentro do Web Summit, o ano inteiro a gente vai estar fazendo diversos eventos para que essas startups possam mostrar o seu potencial e aí a gente também atrair esse capital humano que às vezes saiu um pouco do Rio de Janeiro, apesar da gente ter as melhores universidades do Brasil aqui nessa cidade, nesse estado. A gente sabe que o capital humano é global, né? Onde você precisa de gente boa, essas pessoas estão indo trabalhar. Então, na verdade, vai atrás das empresas, não? A gente tem que trazer as empresas de volta para cá. Então, a gente traz as empresas, traz o capital humano de novo, e aí esse capital humano faz o que a gente estava conversando aqui antes, que é solucionar os problemas da cidade. Eu acho que as pessoas precisam sempre de experimentar e de ver para tomar decisões. Não é? É difícil vender, seja o que for, num bocado de papel, num PowerPoint, por e-mail, de longe. As pessoas precisam de vir, ver, tocar, falar, conhecer, para tomar decisões. E acho que este evento é uma das formas disso mesmo acontecer. Quando nós trazemos os executivos das maiores empresas do mundo aos países e às cidades, provavelmente, se calhar, de outra forma, por outra razão, não viriam. Eu acho que isto é algo que é simplesmente fantástico. E que cria uma série de oportunidades, A gente está falando muito de tecnologia, mas a Invest Rio não pensa só nisso nesse caso, né? Ela acaba olhando outros setores. Queria que você falasse um pouco sobre a importância de ter uma empresa promovendo a cidade do Rio, e não só promovendo a cidade, como mostrando que a gente tem uma base muito importante para que outros setores se adequem a gente, venham para cá e façam parte dessa nossa beleza natural, claro, digamos assim. Eu acho que um dos primeiros desafios, quando a gente começou em 2021 a Invest Rio, foi fazer um planejamento estratégico de quais setores, que tipos de empresa a gente queria ter na nossa cidade. Acho que um dos objetivos da Invest Rio é deixar um legado de muitos e muitos anos. E aí a gente olhou basicamente para 3 verticais que a gente entende que são as verticais que o mundo vai estar se preocupando para as próximas décadas. Primeiro é tecnologia, então dentro desse escopo entra o Web Summit, entra o projeto do Porto Maravalli. A parte de sustentabilidade, a gente sabe que a gente vai entrar aí nos próximos anos numa discussão cada vez mais ferrenha de crédito de carbono e poluição. E a Rio 2030 vindo agora, Rio 2030, uma dessas exatamente, vertentes agora. Rio 2030 em outubro, acho que 17 de outubro, fica aí a dica. E a terceira, inclusão. Inclusão é curioso porque a gente fala não só da inclusão de pessoas menos favorecidas, por exemplo, no mercado de trabalho, mas também, se tratando de uma cidade como o Rio de Janeiro, o trabalhador de fora. Então, como é que a gente facilita a vida de alguém que hoje, pós-pandemia, pode escolher onde trabalhar, vir para uma cidade como o Rio de Janeiro? Porque você vai escolher onde vai trabalhar. O home office precisa ser no Rio. É maravilhoso. Não tem lugar melhor do que o Rio. Então, a gente olhou aquilo e aí, obviamente, o Rio de Janeiro carrega algumas indústrias muito importantes, como a indústria de óleo e gás, a indústria de energia, e que são indústrias que, por exemplo, estão olhando para a parte de transição energética. Então, dentro da nossa vertical, a gente já olhou essa parte da sustentabilidade dentro da cidade do Rio de Janeiro. Tiveram alguns programas também muito interessantes vindo da Prefeitura e da própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico, como, por exemplo, os programadores cariocas. Então, que a Prefeitura hoje vai disponibilizar cerca de 50 milhões de reais para treinar 5 mil jovens para se inserirem no mercado de programadores. E muito interessante esse projeto, porque esse projeto leva em consideração basicamente 2 coisas. Primeiro, se aquele jovem ou aquela jovem participou esteve na escola municipal, né, participou do sistema de educação municipal, e o do IDS, que é o Índice de Desenvolvimento Social. Isso foi uma ideia também do então secretário Chicão Bulhões, que botou isso no papel, o prefeito abraçou essa ideia, então até 2024, 5 mil jovens vão ser treinados para entrarem nesse mercado. Trazer oportunidade, que é algo extremamente importante quando a gente fala no social no Rio de Janeiro, né? Exatamente. Não adianta nada você colocar uma escola dentro de um lugar, talvez, cheio de violência, se você não traz oportunidade para aquelas pessoas conseguirem ver além da violência que está ali no entorno, né? E aí, nesse caso, projetos como esse trazem isso, né? Perfeito. Então, são diversos projetos que, quando a gente olha para o que a Prefeitura fez no último ano, a gente realmente começa a inserir o Rio de Janeiro num cenário mundial de mostrar que a cidade está preocupada com os grandes temas das próximas décadas. Então, acho que
No final, esse é o legado que a Invest Rio, que a Prefeitura em geral está tentando deixar para o Rio de Janeiro nesse mandato aí do Eduardo até 2024. Antes da gente ir para o próximo bloco, eu queria só trazer um pouco da questão do Web Summit. Tem essa força de internacionalizar, né, todas essas conexões. Você falou muito disso na questão de Lisboa, das empresas que vieram, que conseguiram ver. Você acha que isso é o maior ganho do projeto, é conseguir internacionalizar Lisboa dessa maneira? Afinal, agora vocês também estão no Canadá, não estão saindo de Lisboa para o Rio de Janeiro, mas estão em outros lugares também, né? Nós não estamos a sair de Lisboa, Natasha. O evento continua em Lisboa, vamos fazer... Não vamos sair, né? Não vamos sair de Lisboa, também estamos a fazer no Rio de Janeiro. Respondendo à sua questão, o nosso maior objetivo, e é esse a nossa missão, é fazer ligações importantes entre as pessoas. Para Lisboa, certamente, e para Portugal, com o evento, o maior objetivo foi a captação de investimento estrangeiro, a dinamização do ecossistema de startups e tecnologias, tornar Lisboa um hub de inovação na Europa, que aconteceu efetivamente. Lisboa é hoje em dia considerado, e o país, um centro de inovação tecnológica. E, por último, de alguma maneira também, aumentar a visibilidade de Portugal aos olhos do mundo e, com isso, beneficiar de mais empresas a investir, mais turistas a vir, por exemplo, a dinamização do ecossistema que já referi. E acho que o objetivo de todos os governantes que tomam uma decisão destas é sempre beneficiar a sociedade, maior crescimento económico, maior criação de emprego, todas estas variáveis. Imposto vindo, automaticamente mais emprego acontecendo, né? Na verdade, quando a tempestade perfeita, como você disse, acontece, todo mundo acaba sendo beneficiado, né? Exatamente. Portanto, esse julgo que é o principal objetivo de Portugal e da cidade de Lisboa. E parece-me que aqui no Rio de Janeiro o objetivo final também é o mesmo: melhorar a vida de todos os brasileiros, nomeadamente os que vivem aqui na cidade, trazer mais investimento estrangeiro, criação de mais emprego, estimular os jovens, desafiá-los a lançar novas ideias, lançar novos projetos, novas empresas, porque no final do dia as economias só crescem se houver mais empresas. Se não houver empresas, se ficarmos todos sentados à espera que algo aconteça, as economias não vão crescer. Bom, a gente vai fazer uma pausa agora, mas eles falaram muito de algo chamado Mara Valley, né? Porto Mara Valley. E a gente, obviamente, no próximo bloco vai falar um pouco de como isso deve acontecer na região portuária do Rio. Tem um grande potencial para se transformar no, talvez, Vale do Silício brasileiro. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o Gente do Rio, conversando hoje com o presidente da Invest Rio, Rodrigo Stallone, e com o vice-presidente da Web Summit, Arthur Pereira. Bom, vamos voltar um pouco a falar sobre a questão do Mara Valley. A gente falou muito no primeiro bloco sobre o Web Summit, sobre essa ideia, mas a tecnologia precisa ter um lugar para crescer. E esse lugar, então, é a região portuária do Rio? Agora é o Distrito Mara Valley, né? Agora é onde vai crescer. É engraçado que esse nome, o prefeito gosta de dizer que é um nome cafona, mas que pegou, né? É uma brincadeira entre a cidade maravilhosa e o Silicon Valley, que é onde as empresas lá de São Francisco foram criadas, as grandes, né? YouTube, Google, Facebook. É onde está a tecnologia. É onde hoje, está, né? A tecnologia. Onde todo mundo quer ir. Exatamente. E aí a gente... Da onde surgiu, né? A ideia do Distrito Mara Valley foi um diagnóstico que a gente fez junto, inclusive, com o pessoal da fábrica de startups, que hoje está na região portuária. E a gente percebeu que essas regiões empreendedoras e de muita inovação, elas, na verdade, funcionam num raio de muito curto, muito pequeno. Então, se você pegar... tirando o Silicon Valley, mas pegar, por exemplo, Tel Aviv, em Israel, você está falando de um raio de 1,5 km. Quando você olha para o Rio de Janeiro, onde você tem uma FRJ no fundão e um unicórnio carioca que descomplica na Barra da Tijuca, olha, né, olha a distância... O deslocamento entre esses dois lugares é quase impossível. Exato. Numa sexta-feira à noite, então, impossível mesmo. Impossível. Então, inovação pressupõe troca, porque o empreendedor que conseguiu criar um unicórnio, essas empresas que valem $1 bilhão de dólares, né, de avaliação pelo mercado, também ensinam o empreendedor novo que está entrando no mercado
como é que foi o passo a passo dele chegar ali. Então, por isso que a interação dentro do setor de inovação é tão importante. Às vezes, e aí, nesse caso, precisa estar todo mundo muito pertinho. Muito pertinho. Então, a região do Porto é uma região perfeita para isso. E algumas coisas que a prefeitura fez que a gente está vendo o resultado efetivamente. A primeira delas foi baixar o ISS de 5% para 2%. Então, hoje no Rio de Janeiro, a gente compete com cidades que levaram Uber, iFood, que também pagam 2% nessas regiões. E a gente já começou a ver uma migração forte dessas empresas de tecnologia para a região portuária. Mas a cereja do bolo do Distrito Maravalli é o Hub Maravalli, que é um galpão na prefeitura, onde vai ser ali, metade desse galpão vai ser, a parte de educação vai ser colocada ali. A gente fechou uma parceria com o INPA, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Eles não tinham curso de graduação, vão fazer um curso de Matemática da Tecnologia e Inovação. E o INPA tem uma pegada muito interessante, porque é uma pegada social muito grande para o que eles fazem. Primeiro, os alunos não vão pagar para estudar no INPA, é tudo bolsa. E eles fazem, eles escolhem esses alunos através de talentos. Esses talentos são descobertos através das Olimpíadas de Matemática. E as Olimpíadas teve agora a Olimpíada de Matemática Carioca, Exatamente. As Olimpíadas de Matemática a nível nacional vai do sul ao norte do Brasil. Então, 98% das escolas municipais são convidadas a participar disso. Então, você imagina que a gente talvez tenha um talento, um próximo Steve Jobs, que está no Acre e que faz as Olimpíadas de Matemática, é descoberto esse talento, vem para o Rio de Janeiro estudar, vai estudar no coração de onde é esse distrito de inovação e, quem sabe, ele vai criar nova tecnologia que vai mudar o planeta, vai ajudar não só a família dele, mas o país e o mundo. Então, e automaticamente criar uma nova empresa e aí com a educação, quem sabe, trazer outras pessoas lá do Acre aqui para o Rio de Janeiro ou trazer gente do Rio de Janeiro, ou seja, educação é o foco. Como no Web Summit você falou muito sobre essa questão da educação ter um foco muito importante para que o Web Summit continue acontecendo, porque você precisa, na verdade, da criação de novos talentos, né? É verdade. A educação para nós é um tema muito importante. Todos os anos, em todos os países em que estamos, com os nossos eventos, trazemos milhares de estudantes a participar no evento, damos-lhes essa oportunidade, queremos inspirá-los, queremos mostrar-lhes o que é que está a acontecer no mundo da tecnologia e para, no fundo, talvez fazer aquele clique e que os leve a querer continuar não só a parte educativa, por vezes até direcioná-los para determinadas áreas de estudo. E o objetivo final é sempre desafiá-los a lançar empresas, novos projetos, novas ideias. E nós trabalhamos muito sempre em todos os sítios onde estamos, e aqui será exatamente assim, de forma a que os estudantes participem do evento. Tivemos ainda ontem uma reunião com o SENAC nesse mesmo sentido. O SENAC é uma instituição fantástica que aqui existe no Brasil. Queremos ajudar a formar estudantes em várias áreas que sejam importantes não só para a parte de tecnologia e de desenvolvimento pessoal, como também, por exemplo, coisas tão simples como, Natasha, melhorar o nível do inglês. A tecnologia, o mundo da tecnologia... Afinal, na hora de você programar, por exemplo, você precisa programar em inglês. Como não conseguir, né? A Natasha já disse tudo. É isso, é o mundo impossível, da tecnologia, né? É basicamente em inglês. É isso. E aí você precisa formar. E ele fala muito sobre essa questão educacional. E a gente tem grandes escolas politécnicas aqui no Rio de Janeiro que são extremamente importantes nesse setor, para que você consiga fazer a formação desse novo talento ou talvez dessa nova empresa que venha a surgir, ou para talvez as empresas que já estão aqui consigam ter talentos para levar para lá. Sim. Isso é um foco também? Sim, a gente vem... Eu falo muito da mudança, eu acho que da cultura brasileira do ensino técnico para o ensino tecnológico. Então, essa parceria também com o SENAC, que a gente está trazendo para o evento, é um pouco isso. Que o SENAC nos ajude a botar o Brasil na direção do ensino tecnológico. E aqui o Rio de Janeiro é um celeiro de excelentes universidades e institutos. A gente pode falar de INPA, podemos falar de IME, PUC, FGV, UFRJ, UERJ, assim, é infindável o número de universidades e academias que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. Então, não aproveitar esse potencial do Rio de Janeiro seria jogar um capital humano extremamente qualificado fora, e a gente não vai fazer isso. E a ideia é que nesses 6 anos de Web Summit, a gente vá se criando cada vez mais
produtos tecnológicos? Dentro desse Mara Valley, a ideia é começar com o INPA, mas talvez trazer cada vez mais outras universidades para criar esse hub tecnológico tão necessário? Sim, o que eu acabei não falando sobre esse galpão, né, esse hub onde o INPA está se instalando, é que na outra metade vai existir um hub de inovação. Então, são parceiros da iniciativa privada que vão estar patrocinando esse hub, e aí as soluções, não só para esses patrocinadores, mas também para as startups que ali estão, vão poder usar o conhecimento do INPA. E a gente espera que esse desenvolvimento e essa troca, né, de novo voltando para a parte da troca, entre INPA e essa inovação seja apenas um que a gente chama de um MVP, que é um produto mínimo viável que uma startup faz. Então, esse galpão ele acaba sendo um produto mínimo viável para a cidade do Rio de Janeiro testar essa tese, que é a tese de que a inovação precisa de troca, a inovação precisa desse ciclo muito positivo entre a educação e a criação dessas novas tecnologias. Tenho certeza que vai dar muito certo. Acender um fósforo para que a fogueira realmente queime mais rápido. Começar com essa chama aí do Mara Valley, exatamente. Essa ideia do Mara Valley é muito importante para o Web Summit, porque mostra que talvez novas empresas venham e aí o evento vai criando cada vez mais corpo. Eu acho que é uma ideia muito positiva. Vemos isso a ser replicado em várias cidades e, como tal, para nós o Web Summit, enquanto evento, que tem lugar aqui na cidade, que durante o ano irá fazer outro tipo de ativações, chamemos assim, para dinamizar o ecossistema e para promover o ecossistema, para nós faz todo o sentido existir um local onde a inovação está em efervescência. Não sei se existe... Existe efervescência. Portanto, as ideias estão a fervilhar ali. E esta junção de educação com empresas tecnológicas, com startups, normalmente resulta sempre em ótimas ideias e ótimos resultados. Vemos isso em Portugal, vemos isso no Canadá, vemos isso em Tel Aviv, vemos isso em todos os lugares do mundo onde existe muita coisa a acontecer na área de inovação e onde startups e unicórnios estão a acontecer. Eu, aliás, deixo aqui uma espécie de um desafio, quer para o Rodrigo, quer mesmo para nós, que é, quem sabe, se o escritório da Web Summit no Rio de Janeiro não vai ser no Mara Valley. Tá vendo? Gostei. Quem sabe? Acho que vale outro passeio. É verdade. Não é? Falando um pouco nisso, Portugal passou por uma situação muito complicada economicamente. Você acha que investimentos como esse fizeram uma grande virada? Você falou muito de novas empresas vindo para Portugal. Vocês, por lá, conseguem perceber de onde veio o clique para uma mudança econômica? Portugal, efetivamente, passou por uma crise financeira grande, seguida de apostas por parte dos nossos governantes portugueses em determinadas áreas. E a tecnologia foi uma delas. O investimento que foi feito na Web Summit ir para Lisboa acho que foi uma excelente decisão, porque veio, de alguma forma, ainda acelerar mais o que já estava a ser um processo de rápida recuperação económica. Não só a nível do investimento estrangeiro, mas também do lado inverso, ou seja, do lado das exportações. Porque, verdade seja dita, as empresas portuguesas viraram-se muito para o mercado internacional por causa da crise. O mercado doméstico português é pequeno, somos 10 milhões, não tem comparação. E o mundo está ali do lado, né? A Europa está ali, então às vezes se virar para lá é muito mais fácil. E, portanto, isso foi o que aconteceu. As empresas portuguesas realmente viraram-se muito para fora, apostaram muito no investimento em tecnologia nessa matéria. A vinda da Web Summit trouxe muito investimento estrangeiro, ou melhor, não quer dizer que foi a Web Summit que trouxe o investimento estrangeiro. A Web Summit veio dinamizar mais esta atração ao capital estrangeiro. E, portanto, as empresas todas que vieram a partir de 2016 até agora, e mais ainda estão a vir, só vieram ajudar à recuperação económica. Julgo que estamos otimamente colocados para continuar. Mas sim, posso dizer, Natasha, não foram tempos fáceis para um português durante a crise. A gente está passando um pouco por isso, né, na questão de economia. A gente vem aí com uma batida econômica muito complicada, mas não vamos falar um pouco disso, mas vamos falar um pouco dos cases que dão certo aqui no Rio de Janeiro. E eu acho que quando a gente fala de tecnologia, a gente tem algo muito importante, que é o Centro de Operações do Rio de Janeiro, interconectado com o trânsito, com os problemas da cidade, com segurança pública, né? Quando a gente fala do Centro de Operações, é um leque gigantesco de operações que ele realiza, desde a pequena reclamação do morador que precisa de um corte de árvore,
até um mega acidente que fechou um túnel inteiro. E o centro de operações não poderia existir se não houvesse tecnologia e se não houvesse fomento a essa tecnologia de maneira constante. O centro de operações pode ser ali um grande hub também para o desenvolvimento desse setor tão importante? Ele hoje já é, né? Então, eles fazem desafios para startups que querem solucionar problemas relevantes da cidade. A gente sabe que o Rio de Janeiro sofre muito com chuvas e alagamentos, então, para quem não sabe, existem pelo menos umas 3 ou 4 startups junto com o time do Core ali. E o que eu acho mais interessante, que é o case de por que a tecnologia é tão importante, é que você consegue, através da tecnologia, resolver problemas de maneira mais rápida e de maneira escalável. Então, como é que você consegue controlar uma cidade inteira se você não tem tecnologia? Você imagina se tivesse que ter um fiscal em cada esquina para ver se o sinal está funcionando, um guarda municipal. Trânsito. Seria muito custoso, isso seria um problema para os nossos bolsos, né, pagadores de impostos. Então, a tecnologia ela tem essa capacidade de fazer com que a gente consiga resolver os problemas de maneira rápida, escalável e priorizar esses problemas. Uma coisa que está acontecendo agora no Core também, muito interessante, que vale a pena mencionar, é o Core conseguiu pegar todos os dados da cidade, de como é que os sinais funcionam, o histórico de alagamento, e fez o que se chama nesse mercado de Data Lake, que é um lago de dados. Esse Data Lake será aberto e transparente para qualquer cidadão, seja do Rio de Janeiro ou do mundo, poder mexer com esse dado e, eventualmente, enxergar alguma solução que o Core não está enxergando hoje e trazer para a cidade e deixar um legado para a cidade de uma solução fantástica que, eventualmente, o Core hoje não está vendo melhorando a cidade, melhorando a vida para o cidadão. Acho que eu participei um pouco disso, num dos desafios do Core, que são extremamente importantes para a movimentação das startups aqui no Rio. Fizeram um desses desafios, era monitorar uma área de alagamento muito grande e ninguém encontrava solução. Na verdade, existe esse problema desde que o Brasil é império, onde antes das fotos dos jornais existiam as charges e já tinha charges de pessoas em alagamentos naquela mesma região. E uma das startups conseguiu fazer uma solução muito fácil, que é apenas monitorar a lâmina d'água, ou seja, quanto mais a água ia subindo, aquele sensor iria vendo ali como é que estava essa situação, e aí você conseguia fechar a via sem que o carro alagasse, você conseguiria fazer com que você mudasse o trânsito para melhorar a infraestrutura da cidade, porque ainda não existia uma solução para aquele espaço não alagar. Uhum. Mas se ele não alagasse, não afetasse pelo menos a população da maneira como estava afetando anteriormente, já era uma grande solução. Então, a tecnologia entrando ali com um único sensor que vê a lâmina d'água e consegue resolver tantos problemas, né? Então, quando a gente vê a tecnologia, às vezes tem um pensamento muito mais simplório e que a solução é muito mais fácil, né? Sim, e fazer esse trabalho preventivo, né? E que a cidade, eventualmente, não tenha que parar ou que a gente consiga achar soluções para passar por fora desse problema e que a cidade possa continuar a ser pujante do jeito que ela é. Eu acho que quando o prefeito falou do Web Summit, o prefeito, num tweet, chegou a dizer que São Paulo não é com vocês, o Web Summit é nosso no Rio de Janeiro. Existe essa briga um pouco entre Rio e São Paulo, principalmente porque São Paulo é o lado econômico do nosso país. Quando o Rio de Janeiro acaba ganhando um pouco nesse sentido, a briga sempre sai um pouco mais à frente. Um exemplo de uma grande empresa de tecnologia que hoje faz parte do mercado financeiro brasileiro é o Nubank, por exemplo. E a Nubank é uma fintech, não é um banco, mas é uma empresa tecnológica que trata, né, do dinheiro das outras pessoas. Você acha que o Web Summit pode criar um novo Nubank, talvez aqui no Rio de Janeiro, já que o Nubank cresceu lá em São Paulo, falando um pouco dessa briga entre nós dois? Bom, o Rio de Janeiro já tem vários unicórnios. É algo de verdadeiramente extraordinário. Eu espero realmente que sim. Espero que neste período de tempo em que nós aqui vamos estar, pelo menos estes 3 mais 3 anos, 6, vamos aqui estar, eu espero que a Web Summit ajude a trazer investimentos para as startups daqui da cidade e esperamos ajudar a criar mais unicórnios aqui na cidade. Mais unicórnios aqui na cidade. Se será na área das fintech, estaremos cá todos para ver, mas uma coisa eu lhe posso garantir. Os nossos alunos, que é assim que nós chamamos as startups que participam no evento, os nossos alunos, mais uma vez, coincidência ou não, ao participarem no evento, têm vindo a fazer rondas de financiamento muito relevantes. E, portanto,
estou em crer que o mesmo se vai passar aqui na cidade do Rio de Janeiro, com os alunos da cidade na Web Summit Rio. Eu acho assim, pegando um pouco dessa deixa do Arthur, sim, existe essa disputa entre Rio e São Paulo, mas uma das coisas que a gente tem visto também bastante na cidade é quais são os setores alternativos àqueles setores mais tradicionais. Você falou do Nubank, que está num setor muito tradicional, que é o setor financeiro, mas é incrível o número de empresas de cripto ativos aqui no Rio de Janeiro. Inclusive, pelo menos os melhores eventos que eu fui no Brasil sobre criptoativos, criptomoedas, bitcoins, foram no Rio de Janeiro. Tivemos com alguns essa semana também apresentando o Arthur, e o Arthur ficou extremamente impressionado como é que o mundo não conhece essas empresas de cripto. Então, a gente pega o mercado ESG, né, de sustentabilidade, a gente tem a maior exchange, né, bolsa de crédito carbono voluntário no Rio de Janeiro. Por quê? A gente mora numa cidade urbana, mas que convive com a natureza no dia a dia. Você tem esse mercado de cripto que tem uma cultura de trabalho de onde você quiser. E aí as pessoas vêm para o Rio de Janeiro, já que eles podem trabalhar de qualquer lugar. Então, o que a gente começa a ver nesse momento agora, 2021, 2022, é que o Rio de Janeiro começa a descobrir quais são os setores em que a cidade tem um diferencial competitivo. E eu acho que isso que a gente vai ver muito também no Web Summit, nessas empresas que o Arthur aqui vai poder mostrar ao mundo o potencial que existe em terras cariocas. E a não necessariamente competir com algo que talvez você vai perder, mas competir com algo que você vai prosperar, né? Então, exatamente, faz toda a diferença. No próximo bloco, vai falar sobre turismo. Afinal, ele é um grande setor em comum entre Rio de Janeiro e Lisboa, em que a tecnologia pode ajudar a aprimorar e despontar ainda mais. O Gente do Rio volta já já. Estamos de volta com o Gente do Rio, hoje conversando com o vice-presidente do Web Summit, Arthur Pereira, e com o presidente da Invest Rio, Rodrigo Stallone. Gente, quando a gente estava falando sobre... A gente terminou o último bloco falando um pouco do como vir para o Rio de Janeiro para fazer um home office ou para ter uma empresa onde você não precisa trabalhar na empresa especificamente, mas consegue criar ali, e o Rio de Janeiro tem esse atrativo natural. O turismo é algo que conecta o Rio de Janeiro e conecta Lisboa. Afinal, a gente está interconectado até quando a gente fala em Rio de Janeiro, a gente tem um pedacinho de Lisboa quando a gente fala de Santa Teresa, porque eles são muito parecidos. E a nossa cidade tem, né, o aspecto, quando a gente vai a Lisboa, a gente se remete ao Rio. Quando vem para o Rio, acho que vocês remetem um pouco do quanto a gente tem a cultura muito interconectada, uma cultura que não foi embora mesmo depois da independência, etc. Está tudo aqui, tudo muito bem conservado. E o turismo pode ser ainda uma conexão ainda maior quando a gente fala de tecnologia. É possível que esse setor seja impulsionado pela tecnologia, Rodrigo? Claro, bastante, inclusive. Eu acho que você pegar uma cidade grande como o Rio de Janeiro, com várias opções, né, para o turista visitar, ver, temos excelentes restaurantes, temos excelentes museus aqui. Como é que você conecta isso tudo? Como é que o turista, quando chega no Galeão, para onde ele vai depois do Galeão? A tecnologia tem essa capacidade de fazer um mapeamento da cidade, fazer um mapeamento das empresas e das pessoas que trabalham em prol do turismo e ajudar esse turista a navegar numa cidade linda e turística como a cidade do Rio de Janeiro. Então, a tecnologia e turismo tem tudo a ver. Você falou muito quando você falou da escolha do Web Summit para o Rio de Janeiro, que tem milhões de fatores, mas a questão do turismo que essa pessoa vai fazer pós o Web Summit, ou depois, ou antes, ou durante o Web Summit, é muito importante para atrair essas pessoas. Você acredita que a junção dessas duas, turismo e tecnologia, seja muito importante? É muito importante. Nós, durante o evento, iremos mostrar a cidade a todos os que vão participar. E a tecnologia é a forma que nós utilizamos sempre para ajudar os participantes a guiá-los, tal e qual como o Rodrigo estava a dizer. O que seria de nós hoje em dia se não houvesse Ubers e plataformas semelhantes? Já não estamos habituados a não viver com a tecnologia, não é? Quem diz a Uber diz muitas outras. A iFood aqui no Brasil. Então a gente não come, não anda, não pega bicicleta, só o celular. Tem que estar com o celular na mão. Se você não tiver com o celular na mão, na verdade, você não faz nada mais na vida. Queremos marcar uma viagem, já ninguém lhe passa pela cabeça não ir ao computador ou pegar no telemóvel, abrir a aplicação e ver qual é o melhor destino, como é que eu vou lá chegar, o que vou fazer. Tudo isto hoje em dia está na palma da nossa mão.
É preciso ligar isto tudo e permitir a quem vem aqui aceder facilmente a esta informação toda, que o vai ajudar a fazer a sua viagem, chamemos-lhe assim, aqui no Rio de Janeiro. E o turismo, obviamente que é para quase todos os países, eu diria, o turismo é sempre um setor da economia muito importante. Aqui na cidade do Rio de Janeiro é um setor bastante relevante. É relevante também para a Web Summit enquanto experiência que nós damos aos nossos participantes. Até lhe digo mais, quer dizer, é muito melhor estabelecer uma relação, partilhar uma conversa num sítio em que a experiência é ótima, é fantástica, do que estarmos todos fechados numa sala às escuras e falar com outra pessoa. E, portanto, o turismo realmente é aqui uma peça-chave e, portanto, a cidade do Rio de Janeiro, mais uma vez, nesse campo, marcou muitos pontos. A gente falou muito de setores de turismo, mas principalmente dos pontos turísticos da cidade. E o Web Summit vai usar esses pontos turísticos para fazer eventos paralelos que são extremamente importantes, não só para aquilo que está acontecendo, que vai acontecer dentro do Rio Centro, mas para a transformação dessas cidades. Eles escolheram pontos bem emblemáticos, bondes do Pão de Açúcar, Jockey Club. O que vai acontecer nesses lugares? A gente já pode ter uma ideia? Sim, posso partilhar já algumas informações. A Web Summit não é apenas, como disse, o que se vai passar na Rio Centro. Nós vamos ter mais de 20 eventos a ocorrer ao mesmo tempo. Por exemplo, no primeiro dia do evento, que começa ao final do dia, que é no dia 1 de maio, portanto, a Opening Night, dia de abertura, é no dia 1 de maio, por volta das 5, 6 da tarde. Temos que ajustar isso ainda. Mas nesse próprio dia acontecem 2 eventos muito importantes a partir da parte da manhã, que é o Venture Summit, que junta os investidores internacionais e brasileiros e da cidade para sessões de mesas redondas e para networking, e também o que nós chamamos o Corporate Innovation Summit, em que nós vamos juntar diretores executivos de inovação das maiores empresas que estarão presentes aqui na cidade do Rio de Janeiro para o evento, também com as brasileiras, muitas, para exatamente pôr-nos todos a falar uns com os outros, a discutir os temas principais que afetam a inovação a nível das empresas, das grandes empresas. São apenas 2 exemplos, Natasha. Não podemos deixar de falar do Night Summit, né? Inclusive, eu já prometi, e o prefeito também, a gente vai fechar a Lapa para que a gente possa festejar à noite o Night Summit com o Arthur, não é isso, Arthur? O Night Summit é mais um evento que é uma estrela dos nossos eventos. Porque no final do dia, quando terminam as conferências, aí, ao final do dia, 5, 6 da tarde, começa o que nós chamamos a experiência dos participantes, em que nós vamos mostrar o que é a cidade do Rio de Janeiro, o que é o carioca. Queremos trazer os valores aqui da cidade para todos os nossos participantes, para perceberem efetivamente o que é ser carioca. E é na Lapa onde o carioca se encontra. Também você vai encontrar a Zona Lapa. Sul, Zona Norte, na Lapa é onde o carioca se encontra. Também vai ser na Lapa. Não vai ser só na Lapa, mas também vai ser na Lapa. Ou seja, a ideia é realmente usar a cidade, né? É usar a cidade. Nós queremos pintar a cidade com as cores da Web Summit. É importante que um evento como esse tenha por trás o investimento, né? A prefeitura trouxe o evento, né, nas negociações, mas é importante ser um pouco mais global nesse sentido, trazer governo do estado, governo federal, porque é preciso, na hora de investir, trazer melhorias e benefício para que essas empresas consigam se instalar. Você deu muito essa ideia do que aconteceu em Lisboa, com redução de impostos, com financiamento. É preciso, hoje, começar a pensar um pouco mais nisso e talvez ali dar uma cutucada para que esses diferentes entes da federação também consigam investir e comecem a pensar mais à frente? A Web Summit é talvez um dos melhores momentos para se fazer diplomacia económica no mundo, não é? Sendo um pouco modesto. É na Web Summit, seja em Portugal, seja em Toronto, seja com o Collision, seja no Rio, seja onde for. Nós juntamos líderes mundiais de vários países e líderes mundiais das maiores empresas tecnológicas do mundo, juntamente com as startups que maior potencial apresentam. Aliás, deixe-me só aqui referir, não basta ser uma startup para vir à Web Summit, é preciso ser uma startup com um projeto, um produto, um serviço válido para vir à Web Summit. Ou seja, esta junção destas pessoas todas, esta troca de ideias, troca de mensagens, diria eu, leva a exatamente aquilo que está a dizer. É que os governantes
dos países, prestem atenção a estas mensagens, porque quando uma empresa grande, por exemplo, vem aqui à cidade do Rio de Janeiro, reúne com o prefeito Eduardo Paes, ou reúne com um governante do Estado, ou federal, certamente que irá passar algumas mensagens, porque irão falar de porque é que ainda não investiu aqui na cidade do Rio de Janeiro ou no Brasil. Irão falar sobre estas coisas e, portanto, naturalmente que a atenção começa a ser dada aos temas e espero que, no bom caminho, obviamente, alterações legislativas, por exemplo, maior apoio às startups, maior atenção à educação nesta área da tecnologia, comecem a acontecer. Eu sei que já muitas coisas acontecem, mas que seja dado um carinho especial a tudo isto. Você falou muito da questão do ISS, né? A redução do ISS, que é o imposto sobre serviço, já é um exemplo, mas a prefeitura tem um papel ainda pequeno nesse sentido, é preciso amplificar. Quando a gente fala da vinda do Web Summit, isso talvez possa fazer com que essas conversas nos setores mais acima possam facilitar a vida da prefeitura para a criação do Mara Valley, por exemplo, e para trazer essas empresas para cá? O que é muito interessante quando eu fui ao Web Summit foi ver que eles dão muita atenção às autoridades daquele país. Inclusive, no dia de abertura do evento, um dos convidados é o prefeito da cidade, é o secretário de economia do país. Então, o Web Summit ele realmente tem essa alma de conectar pessoas, seja no setor público, seja no setor privado, para que as coisas aconteçam. Então, o Web Summit ele é um evento importante porque ele não é evento, tem muito entretenimento, mas ele não é um evento de entretenimento, ele é um evento de business, um evento para trazer desenvolvimento econômico, mais emprego, uma regulação melhor. Então, acho que quando você pega todas essas peças, junta tudo e traz para o Rio, definitivamente a gente está botando o Rio de novo no holofote do Brasil, no holofote da América Latina e talvez até no holofote do mundo. Qual o legado que você quer deixar daqui? Queremos deixar um ecossistema forte, um ecossistema com uma reputação internacional grande. Queremos deixar empresas estrangeiras a tomarem a decisão de investir aqui na cidade do Rio de Janeiro, colocarem aqui parte das suas operações. Queremos que mais unicórnios se criem, mais unicórnios se criem no Brasil, com um ênfase especial na cidade do Rio de Janeiro. Queremos que os jovens tenham mais atenção a estas áreas todas de desenvolvimento pessoal na área da tecnologia e que queiram montar empresas, queiram crescer individualmente através das suas empresas. E queremos que no final do dia o Brasil fique mais forte com um pouquinho da nossa ajuda. É isto que nós queremos. Perguntei para ele o que é que ele quer deixar com o Web Summit. Você pegou algo muito importante para o Rio de Janeiro, que é fomentar o Rio fora e trazer coisas que possam fomentar o Rio dentro. O Invest Rio tem um papel muito importante em trazer a cidade. Qual é o legado que você quer deixar quando sair do Invest Rio? Acho que o legado que eu gostaria muito de deixar ao sair do Invest Rio é talvez uma cultura aqui, nossa, carioca, de olhar os problemas como oportunidade. Eu costumo dizer que ninguém nunca inventou uma startup, uma empresa, em cima de uma solução. Então, que a gente comece a olhar os problemas da cidade, do Brasil e do mundo, na verdade, como oportunidades. E que a gente tenha essa capacidade de sermos protagonistas em solucionar esses grandes problemas. Ou seja, realmente transformar. Transformar. Bom, a Mônica Ramos hoje não está aqui. Estava com uma pouca voz, não conseguiu participar do programa. Eu estou aqui fazendo um pedacinho do lugar dela, tentando calçar os sapatos. E a Mônica tem algo muito importante, que é o último momento do programa, que é o ping-pong, para botar todo mundo para pensar rápido. Então, vão ser perguntas rápidas e vocês vão tentando ali encontrar a resposta rapidamente. Eu vou começar com o Arthur, mas aí a pergunta depois vai de um para o outro. E nesse ping-pong são algumas curiosidades. A primeira delas é lugar que mais gosta no Rio de Janeiro. Arthur, você já conseguiu escolher o lugar? É o Bondinho. E você, Rodrigo? Gosto do Horto, aquela região do Horto eu acho muito bacana. Se você fosse escolher no Rio de Janeiro um lugar para viver, você viveria mais perto do mar ou da montanha? Do mar. Do mar. Pratica algum tipo de esporte? Tênis. Acho que eu vou te desafiar. Tênis também. Jogamos tênis vamos juntos a isso, também, vamos tá a vendo? isso. Ah. Temos briga. Temos briga. Comida favorita? Picanha.
Picanha, ó, uma coisa bem carioca, vai. Eu sou menos carioca nesse aspecto. Pizza. Um petisco. Aqui no Rio de Janeiro isso é muito comum. Na hora de petiscar, a gente acha que os nossos botecos são muito famosos por isso, né? Aqui uma coisa que eu adoro, que é o pastel. Eu vou meio português, bolinho de bacalhau. Aquilo que não come de jeito nenhum. Fígado. Língua. Uma figura que é a cara do Rio, quem você diria que é? É o prefeito Eduardo Paes. Ih, vai ter que escolher outro, não? Não, eu vou ter aqui no mesmo, pelo amor de Deus. Não, tu não vai me deixar não nessa pode, saia. Né? Vai não ter que escolher. Eduardo Paes. Não passa uma semana sem. Sem ver um jogo de basquete das minhas filhas. Que todos os fins de semana há jogo de basquete das minhas filhas. Eu todos os fins de semana vejo. Sem ficar 1h30 no telefone com o Chicão Bulhões falando sobre Rio de Janeiro. Não passa. Não passa, esse não passa. Uma semana sem isso. Qual foi o maior perrengue que você já passou na profissão? Qual foi o maior desafio que você falou, meu Deus do céu, isso não vai dar certo nunca? Eu acho que o maior desafio é a escolha de uma cidade para um evento novo nosso. É um grande desafio mesmo. Tomar uma decisão final sobre para onde é que nós vamos. E você, Rodrigo? Eu diria que recentemente foi uma negociação dura para trazer o Web Summit para cá. O Arthur é um cara muito firme nas questões colocadas, então a gente passou alguns perrengues, o Eduardo também pressionando do outro lado, mas foi muito bacana ter terminado isso e poder ter assinado esse contrato. Então, alguns perrengues passamos durante essa negociação, mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Uma lembrança da infância. Estar sentado no lugar do comandante do avião. O meu pai era comandante de avião e lembro-me bem pequenino, deixou-me uma vez sentar-me no lugar dele. É muito bom, né? Nunca mais me esqueci. Andar de bicicleta na minha rua, depois de estudar para uma prova de matemática, de português, era sempre algo que eu fazia. Terminei de estudar, posso andar de bicicleta na rua. É aquele momento que a mãe fala assim, agora você pode, agora já cumpriu a sua obrigação. Exatamente, foi né? ela, inclusive, que me ensinou isso. Ela, agora você pode ir. Um ídolo. Os meus pais. Ayrton Senna. E um sonho. Que o Web Summit Rio seja um espetáculo. Será? O mesmo, né? Mas deixar um legado para a cidade através do trabalho aqui pela Invest Rio. Acho que são sonhos que todos nós queremos que se realizem, né? Afinal de contas, fomentar o Rio de Janeiro e automaticamente fazer com que um grande evento possa possibilitar mais tecnologia, não só para o Rio de Janeiro, mas para o Brasil e para o mundo todo. Acho que isso só mostra que a gente pode fazer muito mais. Quero muito agradecer a participação de vocês dois aqui no Gente do Rio. Obrigada, Arthur. Obrigada, Rodrigo. Obrigado. A gente se encontra para falar um pouco mais sobre tecnologia, né? Afinal, muitas coisas devem vir por aí. Obrigado. Fechado. O Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Tchau, tchau.